Jesus venha falar conosco nessa tarde. Venha me usar, Senhor, que eu venha ser o canal de bênção na vida das tuas filhas nessa tarde, que elas possam ser abençoadas e agraciadas com a tua mensagem e que venha haver salvação nessa tarde. É o que eu te peço em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém, igreja? Deus abençoe, viu, diaconisa? Deus abençoe. Só pega um pouquinho de água para mim, por favor. Eu quero cumprimentar todos os irmãos das redes sociais, todas as irmãs que estão aqui, que Deus abençoe a todas. Eu amo demais a palavra, igreja. Para mim é como se fosse a primeira vez que eu estaria pregando todos os dias, eu não vejo a hora. Vocês podem olhar ali para mim, eu fico ansiosa para vir logo falar, porque um dia eu não sabia pregar e um dia eu pedi para ele me ensinar e ele tem me ensinado e eu quero ensinar o que eu sei para vocês, amém, né? Então abra sua palavra que está em Gênesis capítulo 6, a partir do versículo 1. Eu vou lendo alguns versículos resumidamente para que a hora dê tempo, igreja, mas eu vou estar explicando, amém? Vou ler e depois explicar para vocês, amém? Gênesis capítulo 6, versículo 1. Fico feliz que a irmã falou de porta, porque é sobre porta que eu vou estar falando, da porta que vai ser fechada, e Deus usou ela também grandemente aqui, né? O Espírito Santo. E aconteceu que como os homens se começaram a multiplicar sobre a face da terra, e nasceram filhas, viram os filhos de Deus que as filhas dos homens eram formosas, e tomaram para si mulheres de todas as que escolheram. Então disse o Senhor: não contenderá o meu espírito para sempre com o homem, porque ele também é carne, porém os seus dias serão 120 anos. Capítulo 6 ainda de Gênesis, versículo 5. E viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra, e que toda a imaginação dos pensamentos de seu coração era só má continuamente. Versículo 6. Então arrependeu-se o Senhor de haver feito o homem sobre a terra, e pesou-lhe o seu coração. 7. E disse o Senhor: destruirei de sobre a face da terra o homem que criei, desde o homem até o animal, até o réptil e até a ave dos céus, porque me arrependo de os haver feito. Noé, porém, achou graças aos olhos do Senhor. Estas são as gerações de Noé. Noé era varão justo, reto em suas gerações. Noé andava com Deus. Versículo 18 ainda do capítulo 6. Mas contigo estabelecerei meu pacto, e entrará na arca tu e os teus filhos, e a tua mulher, e as mulheres de teus filhos contigo. Gênesis capítulo 7, versículo 1, já estou encerrando. Depois disse o Senhor a Noé: entra tu e toda a tua casa na arca, porque te hei visto justo diante de mim nesta geração. Versículo 16 do capítulo 7 de Gênesis. E os que entraram, macho e fêmea, de toda a carne entraram, como Deus lhe tinha ordenado. E o Senhor fechou por fora, ou seja, fechou a porta da arca, igreja. E eu começo a pregação aqui. Deus se arrependeu de fazer a face, o ser humano da face da terra. Se arrependeu porque Deus tinha feito homens de Deus, mulheres de Deus. Mas os homens de Deus se apaixonavam por mulheres dos homens, filhas dos homens. O que a Bíblia significa isso? Pessoas que não serviam a Deus. O povo de Deus, ele tem que ter uma família constituída com quem é de Deus. Nós que somos de Deus, nós não podemos querer pessoas que servem a Satanás, que servem o mundo, que faz a vontade do diabo. E o que estava acontecendo? A família de Noé andava com Deus. Deus era com Noé, porque Noé andava com Deus. Noé era reto, Noé era justo, temente a Deus e andava com Deus. Certamente ele fazia com que os seus filhos também andassem com Deus, porque a Bíblia vai dizer que eles tinham esposas. E Deus pede para colocar dentro da arca somente Noé, a esposa de Noé, os filhos de Noé e a esposa dos filhos de Noé. Porque Deus, ele nunca aceitou a bagunça. Os homens naquela época queriam catar uma aqui e outra ali. Não queria saber se era de Deus
nunca aceitou a bagunça. Deus nunca aceitou. Os homens de Deus estavam se envolvendo com mulheres que não eram de Deus. Por isso que a Bíblia fala filhas dos homens. Quando a pessoa é de Deus, ela é chamada de filha de Deus. Mas quando ela é do diabo, ela é chamada de filhas do homem. O que você tem sido nessa tarde? Na sua casa, no seu trabalho? Filha de Deus ou filha de homem? Você tem que andar com Deus. Você tem que ser justa diante de Deus. Andar reta diante de Deus. Porque não tem como você ser considerada filha de Deus se você faz a vontade de Satanás. Se você faz a vontade do diabo. Noé achou graça aos olhos do Senhor. Deus falou, eu estou cansada, vou destruir a terra. E mandar um dilúvio. Deus pede para Noé construir a arca. E a arca ele pede para colocar um casal de animais. Macho e fêmea, a Bíblia vai dizer. E somente a família dele. Quando a gente serve a Deus, não importa se seus filhos ainda estão meio tortos, nem para cá e nem para lá. Deus dá ordem para Noé colocar na arca a esposa, os filhos e as esposas dos filhos. Deus não olhou se as moças estavam meio que balançando ou se os filhos estavam balançando. É por isso que a palavra de Deus diz, quando você serve a Deus, você e a sua casa servem a Deus. Glória a Deus. Porque, igreja, a arca foi construída. Só que Noé, quando veio o dilúvio, ia ter um coração bom, ia querer salvar as pessoas que estavam ali pedindo socorro. Então Deus faz o que? Ele fecha a arca. É Deus que fecha. Não é Noé que fecha a porta, é Deus. A Bíblia vai dizer que Deus fecha a porta. E hoje eu estou aqui para falar para você da porta que foi fechada no passado, que você já sabe dessa história. Salvou somente a família de Noé e toda a humanidade da face da terra foi destruída. E não será diferente no futuro. Jesus veio falando do céu e falando do inferno. Mas as pessoas não estão muito que ligando se existe céu e inferno. O diabo tem soprado na mente das pessoas e dizendo o inferno é aqui. A vida que você tem levado de perturbação, de aflição, de rejeição, é aqui, o inferno é aqui não. Se Deus fez, o que Ele mais fez foi falar de inferno. Ele desceu do seu trono, Ele se fez humano como nós. Ele sentiu a minha dor e a sua. E você fala, eu não aguento. Ele aguentou. E Ele estava como nós, sujeito a fraquezas, sujeito a dores. Porque Ele também queria entender por que o homem ele era tão voltado ao pecado. Por que o homem era tão fraco, querendo fazer só a sua vontade, não a vontade de Deus. Ele nos amou tanto que Ele entregou o seu único filho para salvar-nos, porque nós não tínhamos mais jeito. Aleluia, glória a Deus. Eu não tinha mais Aleluia, jeito. Jesus. Às vezes você acha, eu não tenho mais jeito, nossa irmã é tão santa. Nenhum de nós se salvaria. Aqui não existe um pãozinho, um melhorzinho. Todos nós estaríamos condenados ao inferno. Não existe um pão, o melhor, o mais ou menos. Não, todos nós somos miseráveis, pecadores. E se não tivermos debaixo da graça do Senhor, obedecendo, se arrependendo, nenhum vai se salvar. E só teríamos chance de nos salvar se Ele descesse do seu trono. E Ele desceu. Ele foi moído por causa de mim, por causa de você. Enfiaram uma lança. Se você faz assim, aqui é o lugar que mais dói do seu corpo. Você pode fazer um teste e dar umas enfiadas assim com o seu dedo. Esse é o lugar que mais dói. Ele levou uma lança. Só que quando o soldado enfiou a lança, jorrou água. Porque grande era a sede que ele tinha e negaram água para ele. Negaram. Da agonia da morte, vertendo todo aquele sangue naquela cruz. Igreja, eu quero que você imagine o cenário. Porque como que pode a pessoa chegar na igreja e não tem vida com Deus? Eu louvo a Deus. Quando eu cheguei, eu me entreguei, me lancei. E tem perguntado por que, Senhor, que as pessoas vêm para o culto, vêm para a igreja e não se entregam. Será que ela não pode imaginar esse cenário? O Senhor sendo
machucado por conta de você? É por conta de mim, pastor, é por causa de você. É por causa de mim. É por causa de cada um de nós que estamos aqui, que Ele passou tudo aquilo para nos salvar. Aleluia. Mas as pessoas não querem saber. O diabo tem enganado a mente das pessoas e dizendo: o inferno é aqui, morreu, acabou, já era. Mentira de Satanás. E com essa mentira o diabo tem levado muitas almas para o inferno. Muitos jovens têm morrido e ido para o inferno. Por quê? Suas mães, seus pais estão desviados. O que mais tem aí fora é crente desviado. Pode parar num bar, pode parar no supermercado, conversar um pouquinho com uma pessoa, ela vai dizer muitas das vezes: eu sou afastada. Muitas pessoas já foram evangelizadas, mas se afastaram. Porque vem o problema, vem o sofrimento, e ela fala: eu vou largar a igreja, eu vou largar Jesus. Mas ela esquece que o que o Jesus passou por mim e por você é pior 1000 vezes, nem se compara o que ele passou, e ele aguentou, e ele foi fiel até o fim. E ele disse: Pai, está consumado. Porque o desejo dele era que venhamos nos salvar. As pessoas têm desperdiçado a oportunidade. Quando Noé entra na arca, Deus vem e fecha a porta da arca. Depois de vários dias, a terra estava inundada de água. Noé não conseguia abrir a porta para ver se já tinha baixado as águas, mandou a pombinha para poder conferir. A Bíblia vai dizer que ele destelha a arca e dá uma olhada. Só quando Deus fala: Noé, sai da arca, você e sua família. Somente quando Deus abre a porta novamente, que a família, os animaizinhos podem sair da arca. Não é do meu jeito, não é do seu jeito. É só quando ele abre a porta é aberta. Mas também quando ele fecha, está fechada. É só ele que pode abrir. E muitas das vezes você quer contender com Deus. Deus não faz isso na minha vida. Eu quero que ele abra uma porta, mas a porta não se abre. Já tinha passado mais de 40 dias que Noé estava na arca. Um bichinho, um passarinho já tinha trazido até o galinho verde e mostrado que já tinha planta. Noé devia estar doido para sair daquela arca. Imagina, milhões de bichos fedores que estavam lá dentro. Mas não teve jeito, a porta estava fechada. Ele só pôde destelhar. Como era muito alto, não tinha como os bichos passar. Só quando Deus abre a porta da arca, ele fala: Noé, sai, você, sua família e seus filhos. E o que isso quer dizer? Não adianta você ficar dentro da arca, que é a igreja, querendo que Deus abra porta antes da hora. Ele não vai abrir. Ele vai abrir na hora dele. E se você não entrar na arca, que é a presença de Deus hoje, uma vida reta diante de Deus. Hoje a arca significa a igreja, viu? Você falou: não vou pro culto não, vou buscar aqui na minha casa. Tá bom demais aqui na minha casa, a porta vai ser fechada, você vai ficar. A arca nos dias de hoje é a casa do Senhor. Porque Deus pede para congregarmos. Igreja não é eu e ele, igreja somos nós. Ele é o cabeça, Jesus é o cabeça, nós somos o corpo e membros de Cristo. Eu edifico você com que aquilo que Deus me ungiu para te edificar, e você me abençoa com aquilo que Deus te deu. Aí você diz: mas Deus não me deu nada. A Bíblia tem tudo. Deus diz que ele dá para um talento, para outro 2 e para outro 5. No mínimo você tem um. E esse talento é para edificar a igreja. Aleluia. Não adianta eu vir aqui fazer tudo e você nada. A igreja tem que ser um edificando o outro. É no louvor, é numa palavra, é numa oração, é numa intercessão. Você é bênção do Senhor. Aleluia. Na vida de alguém. Mas o diabo tem falado que você não presta, que você não vale nada, que você tem que ir para o inferno, que você pode tirar a tua vida. Mas Deus está te falando nessa tarde: eu morri por você. Para que você tenha vida. Não para que você tire a sua vida, mas para que você viva e dê frutos e ganhe almas para mim. Ele veio um dia, ele ganhou. Hoje é nossa obrigação. A Bíblia vai dizer
Evangelho de João, capítulo 10, versículo 9. Jesus fala: eu sou a porta. Quem entrar por mim será salvo, entrará, sairá e achará pastagem. Primeiro lugar, será salvo. Glória a Deus. Jesus é a porta. Se você aceita Jesus, larga o pecado, se arrepende, batiza nas águas, vira um crente, serve a Deus, está salvo. Jesus é a porta. Ele diz: eu sou a porta. Aquele que vem até mim será salvo. Primeira coisa, salvo. Glória a Deus, já estamos no lucro. Só de ser salvo já estamos no lucro. Segunda coisa, entrará, sairá e achará pastagem. Ou seja, ainda a gente não chegou no reino de Deus, mas você pode viver o reino de Deus aqui na terra. A Bíblia está dizendo que aquele que chega até Jesus, em primeiro lugar, vai ser salvo. Ele entra, ele sai e acha pastagem. Ou seja, você pode perder o emprego aqui hoje, Deus amanhã abre outra porta. A pessoa que está aqui com Deus, ela encontra pastagem. Ainda que uma porta se feche para ela na presença de Deus, outra porta se abre para que ela se mantenha, para que ela tenha o sustento de cuidar da sua casa, da sua família. Igreja, é muito bom servir a Deus. O diabo, ele mostra diferente para o mundo. Porque quando você chega na igreja, vem muitos problemas. O diabo vem com tudo para te tirar da igreja. Mas a verdade é que quando você serve a Deus, você é salvo. A porta que fecha, Deus abre outra. Vai com Deus, vai ser. Deus abençoe. E o que eu acho mais lindo nesse versículo: encontrará pastagem. A pessoa não vai ficar sem as bênçãos do Senhor. Ainda que venha a luta, ainda que venha a provação, ainda que venha os tempos difíceis, Deus é com aquele que é com ele. No livro de Jó, fala que Deus, ele fez o dia bom e o dia mau. Porém, as pessoas só comemoram o dia bom. Hoje eu tenho, hoje está tudo bem. Mas ela esquece que Deus também, ele fez o dia mau para mim e para você. Na vida do homem de Deus e do povo aí de fora tem o dia bom e o dia mau. Só que tem uma diferença. No dia mau, Deus está comigo e com você. E aí fora, o povo do mundo, quando tem o dia mau, eles estão somente com Satanás. O problema chega, a aflição chega, eles estão só. Não tem quem socorre eles. Mas quando nós estamos com Deus, quando o dia mau chega, Deus está conosco. No livro de Mateus, capítulo 7, versículo 13, se não me engano, vai falar que existe duas portas. Uma porta larga e uma porta estreita. A porta larga é o mundo. A Bíblia diz que todo mundo encontra ela. Todo mundo quer a porta larga. Vai ser assim, é do meu jeito, não é do jeito de Deus. Não é do jeito que eu estou aprendendo, é do jeito que eu quero, é a porta larga. Porque quando você entra para a igreja, não é mais do seu jeito. É do jeito de Deus. É do jeito que o homem de Deus está te ensinando, porque você já não é mais dona de você. Deus é dona de você. Ele faz de você o que ele quer fazer de você. O mundo não quer largar a bagagem do pecado. É por isso que o mundo não gosta de Bíblia. O mundo não gosta de palavra de Deus, porque a Bíblia aponta o pecado. Tá com amante, tem que largar. Tá fazendo isso de errado, tem que parar. O mundo não quer ouvir. Ninguém quer ser repreendido porque está fazendo coisa errada. A pessoa, ela quer ser elogiada. Você é bom, você faz isso, você está arrebentando. Ninguém quer falar: filho, isso aí que você está fazendo está errado. Ninguém quer. Então ninguém quer Bíblia. Quem é do diabo? Bíblia é para o povo de Deus. Por isso que não foi eu que escolhi Jesus. Não foi você que escolheu, Ele te escolheu. A Bíblia diz isso, que Ele nos escolheu. Se você está aqui porque você é preciosa para Jesus. Você é preciosíssima. Pastor, mas como? Desse jeito? Do jeito que eu estou? É, desse jeito. Ele te ama.
porque você foi escolhida por Ele. Aqueles que estão lá fora, que não quer, muitos que já foram até escolhidos, mas rejeitaram, não quer nada, mas você está aqui tendo a oportunidade de se arrepender e fazer compromisso com Ele e ficar firme. Porque senão a porta vai ser fechada novamente. E é sobre isso, igreja. É sobre isso que eu quero que você entenda. Mateus capítulo 25 vai falar das virgens. Vai falar das 10 virgens. 5 prudentes e 5 nécias. A Bíblia chama de louca. Porque 5 tinham azeite, 5 não tinham azeite. O azeite significa o que? O Espírito Santo. Você não pode aceitar ficar na tua casa. Você precisa urgente ser batizada com o Espírito Santo. Porque a porta vai ser fechada. E quem não tiver o Espírito Santo não entra. Mas já te enganaram algum pastor dizendo que você entra pro céu mesmo sem o Espírito Santo? Não tem como. A pessoa ela só entra se carregar o azeite. Porque a Bíblia ela tem detalhes. A parábola das virgens. As 10 eram virgem. Nossa, é virgem, pura. Não tem nada de errado. Nunca dormiu com homem nenhum. A Bíblia vai falar de 10 virgens. Só que 10 tinham o Espírito Santo. 5 tinham o Espírito Santo. E 5 não tinham o azeite. O que acontece? As loucas que não tinham azeites pedem um pouco para as que tinham. E elas falam, não, já é quase meia-noite, noivo está para vir. Se a gente der azeite para você, vai faltar para nós e para vocês. Vai até a mercadoria, no mercador e compra. Quando ela sai para comprar o azeite, ouve-se um grito e chegou o noivo. O noivo é Jesus, que vai vir buscar a igreja. E o que acontece? Ele pega umas 5 que estavam com azeite e fecha a porta. E aí aparecem as que foram comprar o azeite. Senhor, Senhor, abra-nos a porta. A porta já foi fechada, não tem mais jeito. Ele fala, eu nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, eu nunca vos conheci. E fecha. A porta já estava fechada e lá de dentro gritou com certeza. Não tem como entrar. Às vezes a pessoa vai ficar anos e anos dentro da igreja, querendo fazer a vontade dela. E eu estou ensinando para as mulheres aqui das redes sociais e das que estão aqui comigo, e muitas podem me julgar e falar, essa mulher não sabe de nada. Mas eu creio que eu sou boca de Deus aqui nessa tarde. O reino de Deus é tomado por esforços. Se eu não tivesse que renunciar à minha vida, eu não precisava também ter largado o pecado. Então eu ficava com o pecado e com Jesus. Não, você tem que largar o pecado, tem que ser selado com o Espírito Santo. Porque quando você larga o pecado, é promessa de Deus. Você se batiza nas águas quando você se arrepende. E o Espírito Santo desce sobre você. Às vezes você já é batizada nas águas, você nem sabe que você tem o Espírito Santo, mas você tem o Espírito Santo. Sabe como saber se você é batizada no Espírito Santo? Quando você não sente mais prazer no pecado. Quando você não sente mais vontade de tomar cerveja, não sente mais vontade de fumar cigarro, não sente mais vontade de se prostituir, não sente mais vontade de mentir, não sente mais vontade de fazer tudo aquilo que agrada a tua carne. Você é a prova que você é batizada. Porque se fosse nós mesmos, a Bíblia vai dizer que nós somos carne. Nós só vamos estar cheios da presença de Deus se a gente buscar. Aí a pessoa, por que muitos pastores se desviam e vai para o mundo? Porque acha, tá bom, fui batizada com o Espírito Santo, agora eu posso ir para minha casa. Não, igreja. O Espírito Santo precisa ser buscado continuamente na nossa vida. É um azeite, é uma fonte que não para de jorrar. Nós temos que buscar a presença dele todos os dias. Se tem culto na sua igreja, você tem que ir. Não é buscar só em casa. É ir na igreja, buscar em casa. Ir na igreja, buscar em casa. Largar o pecado, se afastar do caminho errado e ser como Noé. Homem justo, reto, temente a Deus, se desvia do mal, busca Deus. Deus é com ele, Deus vê graça. Será que Deus vai ver graça em você? É Deus que está falando nessa tarde. Igreja não tem mais tempo. As pessoas estão morrendo subitamente. Muitas pessoas estão caindo no altar de igrejas. Morre do nada, morre embalado.
morre em qualquer lugar. Se mata. Se mata. Essa pessoa, o tempo dela aqui já foi. Jesus não veio ainda, mas o tempo dela já foi, veio para ela. Como que Jesus vem? Quando você morre. Ou ele vai vir um dia buscar a igreja, aqueles que estão santos, cheios do Espírito Santo. A noiva, que está com o Espírito Santo. Mas as pessoas se enganam, irmã. Ela acha que é só frequentar a igreja. Pode morrer na igreja, mas vai ficar se não tiver o Espírito Santo. Será que você vai começar a se preocupar nessa tarde? Falar, meu Deus, tudo isso que eu faço, o pecado que está dentro de mim é porque eu ainda não tenho o Espírito Santo. Eu preciso urgente receber esse azeite. Eu vou para a igreja. O que? Ficar em casa descansar? Não vou nada, eu vou buscar o azeite. Você tem que ir para a igreja, pedir o azeite, pedir que Deus te batize com o Espírito Santo. Porque só assim para você não fazer o que você gosta. Como que para, pastora, de pecar só com o Espírito Santo? Não tem jeito. E o batismo é para você obedecer. Se você quer seguir a caminhada, tem que se batizar. Muitas pessoas acham que o batismo nas águas é para parar de pecar. Não. O batismo nas águas é arrependimento. É a pessoa que não quer mais fazer aquilo, mas ela ainda está fraca. Essa que é a verdade. Muitas pessoas já se batizaram e já pecaram e já caíram de novo. E tem muitos crentes aqui que estão ouvindo e pode confirmar. Mas ela ainda não tinha sido batizada com o Espírito Santo. Porque na hora que vem o batismo, por ela ter obedecido a Jesus, que Jesus falou, aquele que crê, não é aquele que parou de pecar, igreja. Você tem que ler a Bíblia e entender, aquele que crê em mim. Você quer Jesus? Então tem que se batizar. Sabe por que muita gente não quer se batizar? Porque quer continuar no barzinho tomando cerveja. Tem coisas que dá para ela parar sim, mas ela prefere tomar a cerveja dela. Ela prefere ficar com cigarro, ela prefere ficar ali na internet vendo coisas que Deus não se agrada. Porque hoje o pecado está na sua mão, o celular. Você faz assim e o pecado está lá. Só que lá também tem pregação, tem louvor. É você que escolhe a porta larga ou a porta estreita. Mas a pessoa está dentro da igreja e ela dá uma paradinha no pecado. Está com o celular na mão, aí vê o pecado e fala, deixa eu dar uma olhadinha. Aí eu gosto ainda dessa música sertaneja. Aí eu lembro dessa música, é do passado. Aí ela para e dá uma escutadinha na música do diabo. O diabo vem e toma conta da mente dela. Você tem que odiar Satanás. Odiar as músicas do mundo. E a partir de hoje você tem que falar, a partir de hoje tem que ser radical, pastor bispa? Tem que ser radical. A partir de hoje eu vou ouvir louvor, eu vou ouvir pregação, eu não quero saber de novela, eu não quero saber de nada que o diabo pode ter brecha para entrar na minha casa, nos meus filhos. Vão te chamar de louca, vão te chamar de fanática, mas o importa é o que Deus está chamando você, de justa, de reta, temente a Deus e que se desvia do mal. E assim eu encerro essa palavra. Se você quiser obedecer, teu nome será escrito no livro da vida. Mas se você não quiser, eu não tenho mais obrigação. Eu ensinei. Vou continuar ensinando, mas o seu sangue, eu não vou pagar preço por ele. Eu fiz o que Deus me chamou. Eu te ensinei o caminho da salvação. Então aproveita a oportunidade, igreja, porque a porta do céu vai ser fechada. A porta do céu vai ser fechada para aqueles que estão brincando dentro da igreja. Ela prega muito bonito. Ela louva muito bonito. Mas está no pecado. Não vai entrar. Deus vai falar, apartai-vos de mim. Nunca vos conheci. Mas os que servem ao Pai de coração e obedecem, o Pai vai dizer, vinde benditos do meu Pai, para a boda que está preparada, para a igreja, para o noivo, para a noiva, para o povo de Deus. Sofreu, mas largou o pecado. Gemeu, foi rejeitado, abandonado, desprezado, mas largou o pecado por mim. Então ele vai falar, vinde, amados do meu Pai. Você será chamada filha de Deus, amada do Pai, e vai estar com Ele eternamente na glória. Amém, em nome de Jesus. Seja abençoado, eu agradeço a minha oportunidade, em nome de Jesus.